E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, muito bem. O que a nossa audiência pode esperar desse episódio, Robertinho? Pode haver uma grande surpresa aqui, até se a gente pensar no histórico do nosso convidado, ele é o cara das reviravoltas, ele é o cara que faz o final parecer simples. Perguntei isso pra ir nos bastidores, hein? Se tem alguma carta na manga pra usar daqui uns dias. Você me furou o olho nesse momento, porque essa ele não ia falar ao vivo. Vai falar, ele não tem pergunta sem resposta para o nosso convidado de hoje. Você pode perguntar qualquer coisa que ele vai responder. Eita, então eu espero no mínimo militância aqui, hein? Muitas respostas e, claro, quero ouvir também algumas propostas, porque a gente tem visto na política nacional, de forma geral, além da polarização, muita conversa, mas proposta, planejamento, sabe, soluções eu não tenho ouvido. E é muito importante, principalmente para o principal cargo do país, que as pessoas tenham também, além de apontar os problemas, soluções para esses problemas. Não espero nada menos do que isso do nosso convidado de hoje. Excelente. Mais um candidato a presidente do Brasil aqui no Três Irmãos. Vamos fazer uma sabatina. Agradecer a presença do Romeu Zema, governador do estado de Minas. É isso, governador? Acho que tem que chamar como governador ainda, né, Zema? Eu acho que a gente sempre se refere ao último cargo de maior importância, né? Então tem que falar como governador com você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Robertinho. Todos que estão nos acompanhando. Você sabe que eu não sei, viu? É uns detalhes que eu nunca me preocupei, não. Eu acho que deve ser governador. Tem umas regras aí de protocolo. Sim. Que eu nunca fui muito conectado nelas, não. Parece que eu sempre gostei muito mais de resolver problema do que seguir protocolo. Protocolo, às vezes, até atrapalha. Você concorda? Como é que trata juiz? Como é que trata prefeito? Tem lá Sua Excelência, meritíssimo, não é? Eu sei que tem essas palavras aí, mas não sei muito bem como que é, não. Vocês sabem? Qual que usa para um, para outro prefeito, ou não? Eu acho que é senhor prefeito. E juiz você trata com muito medo e respeito, né? Depende do juiz. Se for do Supremo, então nem falo do penteado dele. Os do Supremo, a maior parte deles eu tô chamando de intocáveis. Vocês têm visto aí, não é? Rapaz, isso vai te dar problema. Já te colocaram aí no relatório das fake news e o bicho tá pegando pro seu lado, hein? Mas Gilmar, Alexandre, Dias Toffoli, esses caras não estão satisfeitos com suas conduções, não, hein? Mas vocês acham que eu falei alguma mentira? Prefiro não dar minha opinião. Só eu que falo aqui então? Hein? Eu já tô respondendo um processo do Gilmar Mendes, por calúnia, né? Ele achou que os fantochezinhos lá que eu publiquei estão afetando a imagem dele. Agora foi ele que andou no jatinho do banqueiro bandido, não foi? Não fui eu. Foi ele que recebeu o patrocínio do banqueiro bandido. Você sabe quem é o banqueiro bandido? Seria o Vorcaro? Exatamente. Mas o Gilmar andou no jatinho do Vorcaro também? Andou algumas vezes. Algumas vezes. Você acha que é normal isso? Um ministro da Suprema Corte ficar pegando carona, pedindo o jatinho emprestado do maior banqueiro bandido do país? O que vocês acham? Pode falar, vocês não vão ser... Eu respondo o processo por vocês. Eu não vou falar, não. Deixa você falar. É o seguinte, o Supremo hoje, principalmente para quem é do espectro da direita, tem parecido não só um moderador, mas um rival em vários momentos. E eu vejo que você tem coragem, pelo menos você se posiciona muito fortemente nas redes sociais contra os ministros. Alguns ministros, né? Nós temos 3 frutas podres lá. Eu já falei. Podemos dizer os nomes aqui. É o ministro que a esposa fez um contrato de 129 milhões de reais, usando o cargo dele. O outro que fez uma transação acionária de 35 milhões de reais do hotel Resort Taiaiá. E esse outro que nós falamos aqui, que foi patrocinado pelo banqueiro bandido, que pegou carona. Lembrando que os outros pegaram carona também, não foi só esse não. Alguns lá pegaram carona, mas esses 3, se Deus quiser, nós vamos ter um Senado renovado e não acovardado que vai propor... Aliás, já tem impeachment lá no Senado contra esses ministros. Só que tem um presidente lá que está envolvido até aqui, com o esquema do banqueiro bandido e não quer colocar nada para ser apreciado, analisado e votado.
É possível resolver esses problemas no país, né, mano? É possível. Se você vira presidente, como que você soluciona isso no dia seguinte? Porque o tradicional é eles interferirem ali no seu governo, você tem que pedir uma benção, né? O próprio ministro falou recente, falou, o Zema fica atacando a gente nas redes sociais, mas a hora que precisa recorre com liminar aqui. Já recorreu várias vezes aqui pra mim salvar o estado dele, que tá atolado até na tampa com dívida, né? Então, assim, o pessoal lá não tá disposto a ouvir isso aí e baixar a cabeça, não. Eles são bem combativos também. Rodrigo, você já deve ter tido alguma causa na justiça por algum motivo, ou não? Já. Já. Você deve ter ganhado ou perdido. Sim. Quando você ganha uma causa, você fica em dívida com o juiz? O juiz mandou uma cobrança para você, Roberto, eu dei uma decisão favorável a você, agora você está em dívida comigo. Não sei, se você pediu algum favor nos bastidores, aí pode virar dívida depois, né? Então, agora eu não pedi favor, não. Eu estive com ele e falei, a situação de Minas é essa, Minas está pagando juros altos, nós vamos pagar tudo, só que nós precisamos de mais prazo. Ele concedeu de acordo com a lei, sem nenhum prejuízo para a União, que é o credor, e cobrando juros de Minas Gerais. Será que ele fez favor para mim? Você esteve com ele no particular e falou isso com ele? No particular, não, em audiência oficial. Eu não tive. Como governador, eu não sou igual o Lula, esses ministros que ficam atendendo gente escondido, não. Toda a minha agenda está disponível como governador, tudo. Só em agenda oficial você encontrou com essas pessoas? Eu só encontrei em agenda pessoal, que eu não coloquei na minha agenda, com a minha família, com namorada. Eu não vou colocar, não, você concorda? Eu não tenho de dar satisfação para ninguém. Mas quando eu encontrei com autoridade, com empresário, tá tudo discriminado. Não encontro com ninguém. Por que lá em Brasília fica esse esconde-esconde? Indo para resort lá no exterior, tomando uísque lá em Londres, reunião secreta, não é? Vocês viram isso aí, não viram? É Macaulay que chama o uiscão lá, que a garrafa custa 100 mil reais. Eu não tive... Que alguém mostre aí qualquer reunião secreta minha. Então, eu vejo aí, Roberto, tem que ficar claro. Tem juiz, tem magistrado, tem ministro no Brasil que se deu uma decisão favorável a alguém, depois quer mandar uma conta. Ele já é pago para dar decisão. Ou contrário ou contra. E eu tive decisões contra Minas Gerais e não fui cobrar de ninguém. No início do meu governo, tinha uma ação do Estado de Minas referente à Lei Candir, que o Estado alegava que tinha direito a receber não sei quantos bilhões. Nós perdemos. Aí eu vou lá cobrar a conta do ministro que deu decisão desfavorável? A decisão da justiça. Então, o modelo mental desses ministros lá em Brasília é assim, eu vou decidir aqui favorável a você, mas você vai ficar me devendo. Aí não é desse jeito, não. Juiz é pago para decidir o que está na lei. Pronto, e acabou. Ô Zema, assim, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, a gente sabe que não tem pergunta proibida. Para mim, não. Entre nós. Até já teve outro candidato à presidência aqui com vocês? Já teve aqui? Já. E assim, Zema, eu tinha curiosidade de te perguntar isso aí, porque aconteceu uma situação na nossa vida, né, particular, e envolveu você de uma certa forma, e eu queria te perguntar sobre essa relação. Teve uma vez que a gente estava gravando lá em São Paulo com o Pablo Marçal. E aí na mesa com o Pablo Marçal, tava ao vivo, você pega e liga pro Pablo Marçal. Aí o Pablo falou, o Zema me ligando. O Zema me ligando. Tudo indica que eu falei assim, mesmo. Atende aí. Aí ele falou, não, mas tá gravando. Eu falei, não, corta aí, para de gravar e deixa ele atender. E aí ele atendeu. E realmente era você, era sua voz ali falando com o Pablo Marçal. Você escutou então? Você tava ao lado dele? Eu tava lá, né? E até queria saber se e tinha mais, verdade, ainda tinha mais umas 200 pessoas ali na plateia ali, né? Que são os assessorados do Marçal. Ele não me falou na hora que atendeu, eu tô aqui ao vivo com gente, E essa é a questão, assim, eu queria entender muito de você, porque me pareceu na ligação que você tava pedindo um conselho pra ele. Ele falou, pô, meu presidente,
Falei pra você não falar do Flávio, ele ia ser seu vice, você ia chamar ele pra... Ou você ia ser vice dele, vocês iam fazer uma dobradinha, ia ganhar a presidência do Brasil, e conversando com você ali, pô, se você for boa nessa hora, não devia ser assim. Isso foi algo oficial ou foi algo particular? E eu queria saber essa sua relação com o Pablo Marçal. Ele é o cara que te dá conselho, ele é o cara que vai te instruindo. Essa relação já acontece há algum tempo. No governo de Minas, ele te deu alguns conselhos, ele te ajudou. Como que é isso? Eu encontrei com o Pablo Marçal pessoalmente uma vez, deve ter 4, 5 meses, foi bem no início do ano. Acho que eu estava ainda como governador de Minas, eu tive participação num evento lá em Barueri, Alphaville, né, que é perto de São Paulo, que é onde tem o escritório dele. É de onde ele mora, né? E alguém da equipe dele, com a minha equipe, entraram em contato, falaram, você tem aí uma meia hora depois, vai lá conhecer o Pablo Marçal. Fui lá, até gravei um programa com ele lá, nem sei se foi ao ar ou não. Depois eu até tenho que perguntar para a minha equipe, pelo que eu saiba aqui, estão confirmando aqui, o programa nunca foi publicado, não, mas eu fiquei lá mais de uma hora gravando com ele, ele me fez uma série de perguntas e ficamos de estar conversando eventualmente. Aí, quando teve alguma coisa a respeito do Flávio, ele me ligou, tá tudo no silencioso, né? Eu sempre deixo no silencioso, que eu sempre tô dando entrevista, tô falando, tô em evento, e aí, assim que tem um intervalo, eu retorno, aí devo ter retornado para ele logo depois, porque ele tinha me ligado. E aí ele falou todo a defensão desse teatro. Só que ele não me falou que ele... tal. Só que aí ele não me disse que estava lá como a plateia, não. Eu conversei com ele como se ele estivesse lá no particular. Até ele deveria, na minha opinião, nem ter atendido naquele momento e depois a gente conversava. Se alguém me ligar aqui, eu não vou atender. Deixa eu ver aqui se me ligar aqui. Ó. Mas a gente é mineiro, né? A gente é astuto nessa hora, né? Atende aí. Porque... Vê se o Pablo te ligou aí. Não. Se te ligou hoje. Não, hoje não ligou, não. Não, hoje não ligou, não. Foi logo quando saiu o negócio do Dark Horse, né? Exato. Que você falou, eu não tô junto com um vagabundo, tem que se ferrar ali, esse negócio do Dark Horse tem que ser explicado. Se alguém me ligar aqui agora e eu falar para vocês aqui, espera aí que eu vou atender e deixar a pessoa aqui no ar, vocês acham que eu tô expondo ou não a outra pessoa? Tá. Né? Existe sim, mas eu acho que a intenção dele não foi essa, foi só para mostrar que ele conhecia o governador. Sim, falou não, assim, aqui ó, começo do governador. E um conselheiro importante, né? Pô, governador, eu falei pra você, segura a onda, foi precipitado. Né? Não devia ter falado do Dark Horse. Aí, ó, estão me ligando aqui agora. Eu não vou atender, ó. Quer tá atender? Vendo? Não, não vou não. Segura aí, Pedrão, vai atender aqui. Viu? Não vou atender não, porque... Agora se eu falar, ó, espera aí, põe a pessoa no ar aqui sem ela saber, né? Eu acho ele que... Ele não pôs no ar, não. Na verdade, pôs, a gente né? cortou essa parte, né? Mas a gente viu essa ligação. Como? Mas ele nunca... Foi só esse momento a relação de vocês, ele nunca deu... coincidência, mineiro ligando pra ele e mineiro ao lado dele lá, então, ó. Mas ele nunca deu conselho pra você no governo de Minas, nunca pediu favor, benefício fiscal, coisa do tipo em Minas, não. Não, eu fiquei conhecendo ele esse ano de 2026, deve ter sido fevereiro, março, que eu estive lá com ele. E se você ganha pro presidente, será que ele não vai te ligar e falar, ô Zema, me ajuda num loteamento ali, tô precisando comprar umas terras aqui, desenrolar isso daqui, fazer um negócio não vai, bom? Não. Eu fui governador de Minas 7 anos e meio. Depois vocês procurem aí se teve escândalo, se teve esquema, se teve corrupção no meu governo. Não teve. Ninguém nunca me procurou para pedir alguma coisa, vamos dizer, esquisita. Ó, dá contrato lá para aquele sujeito lá que você vai tirar a vantagem. Ó, contrata lá aquela empresa lá que você vai ganhar não sei o quê. Nunca teve isso. Porque desde o início eu deixei muito claro, tá lá no meu discurso de posse, 1º de janeiro de 2019, na Assembleia Legislativa. Eu serei o governador de Minas que vai combater a corrupção como nenhum outro governador jamais fez.
E fui fazer o mesmo discurso depois no Tribunal de Justiça, no Ministério Público de Minas Gerais, no Tribunal de Contas e na Defensoria Pública. Conversar com os chefes de todos os poderes, instituições para falar: contem comigo para investigar tudo e punir quem for responsável. Quando você deixa isso muito claro, é a mesma coisa que você falar: eu estou aqui na porta do galinheiro com uma espingarda. As raposas vão chegar perto ou não? Sim. Você vai. Não vai chegar, entendeu? Chegar vai, eles vão tentar, mas você tá com a espingarda pra atirar nelas. Comigo, eu acho que eu fui tão claro que nem tentaram. Te dar um exemplo. O banqueiro bandido. Vocês sabem que ele nasceu em Belo Horizonte, cresceu lá, estudou, casou, teve filho, tem casa lá, mora lá. Emissora de TV, igreja. Adivinha quantas vezes eu encontrei com ele? Quantas? Arrisca. Eu, governador, o banqueiro bandido, só querendo fazer esquema. Eu ouvi você falando que você nunca se encontrou com ele. Então, morando na mesma cidade dele, adivinha quantas audiências ele pediu para estar comigo, governador? Houve então a iniciativa dele de te encontrar? Não, não teve. Ele nunca pediu também? Ele sabia que mato que ele ia lenhar. Assombração sabe para quem aparecer. E para mim não apareceu. Definitivamente. Agora ele foi lá em Brasília, no Supremo, ele foi recebido de tapete vermelho. Vocês concordam? Sim. Hein? É o seguinte, Zé, existe um Vorcaro antes de tudo que aconteceu, assim, da revelação do rolo da maracutaia e dos roubos que ele fez, e um Vorcaro depois disso. Antes disso, o Vorcaro é simplesmente o dono de um banco, como existem outros donos de bancos aí, a gente sabe que são influentes. Negociava com várias prefeituras. Então, assim, tem um ponto que eu acho que tem que ser observado. Nem toda relação com ele talvez tenha sido... sei lá... Se ninguém sabia o que ele estava fazendo. Ele sempre soube, mas algumas pessoas não. Outro ponto Se ele pedisse uma entrevista aqui para vocês 6 anos atrás, vocês iam entrevistar ele como um banqueiro, sem saber que ele era um criminoso. Ainda não ia é pedir isso? patrocínio ainda. Né? Ia ficar ruim para vocês depois, né? Mas como é que você faz para filtrar alguma relação que, vamos pensar, é tendenciosa? Você falou que nunca teve uma procura. Será que já pessoas que também são envolvidas em desvios, em corrupções, já não estiveram muito próximas e você não percebeu? Ou você consegue perceber? Como você se previne dessas pessoas, que são muitas, principalmente no meio político? Vamos pegar o caso dele. O caso dele era banqueiro, né? Eu venho do mundo de negócio, do mundo de empresa. Quando você vê um negócio crescendo demais, é esquisito. Desde o início, eu nunca falei para ninguém que eu falei, quem sabe ele é um gênio e eu tô por fora, né? Mas eu vi o negócio do banco dele crescendo assim mais do que banqueiros que estão aí no mercado há 30, 40 anos, né? Eu pensei, quem sabe ele é um... Fiquei calado, mas eu falei, esse cara tá fazendo pirâmide financeira, foi o que eu pensei. Eu já vi muita gente crescer o negócio assim, igual um foguete, depois afunda logo depois. Você vai fazendo dívida, vai abrindo isso, abrindo aquilo, não sei mais o que. Na hora que a conta chega, quebra, que foi o caso dele. Eu fiquei quieto, mas sempre tive uma desconfiança muito grande. Porque eu falei, gente, os banqueiros tradicionais do Brasil não são mais burros do que ele, não. E ele está fazendo aí essa quantidade. E assim, esnobando. Festa de quantos milhões? 200 milhões. A maioria dos brasileiros não vai gastar isso durante a vida. Numa noite ele gastou 200 milhões de reais numa festa lá, de não sei o que, de noivado, de não sei o que. Então dava para ver que aquilo ali, aquela ostentação não era sustentável. Você percebe claramente. E uma proximidade com gente poderosa. Eu fui empresário. E conheço muitos empresários muito grandes que não ficam lá todo dia assentado com o ministro, com as autoridades. Se alguém está lá muito próximo é porque está querendo tirar proveito.
E foi o que aconteceu. Então, quando você tem um pouco de malícia, e eu já vi na minha história muita gente querer ostentar, apesar de não poder, só para impressionar, você já começa a ficar com o pé atrás e outro na mão. Tem banqueiros aí muito maior do que eles que a gente nem vê foto em rede social. Tem um banqueiro que eu não vou falar aqui o nome dele, eu já encontrei ele oficialmente, mas ele fala, eu não quero nem foto, não quero aparecer nada. E se procurar, ninguém sabe. Ele deve andar aí na rua, tem um banco 50 vezes maior do que o do banqueiro bandido, quando ele estava lá em cima ainda, e ninguém sabe quem é, ninguém nem consegue identificá-lo. Então eu vejo que o caso dele é um caso que mostra claramente como as nossas instituições, e aí eu falo executivo, que tem gente do executivo que foi envolvida, o ex-ministro Guido Mantega, né? Tava lá na folha de pagamento, 1 milhão por mês, né? E outros mais do PT aí. Mas tem muito mais gente da direita do que da esquerda envolvida, não tem, governador? Não sei, as investigações que tem de ambos os lados tem, né? Da direita e da esquerda. Se for pegar os 5 partidos que mais fizeram negócio com o Banco Master, são todos partidos de direita. União Brasil, PP... aí nós estamos falando de Centrão. Centrão é direita, né? O Centrão é esquerda. Eu acho que tá lá apoiando o Lula e ganhando por estar apoiando o Lula, não tá? Não, dá uma olhada nessas votações. Centrão aí. é esquerda, então. Centrão é centrão, né? Ele joga de acordo, é camaleão. Se tá numa folha verde, fica verde. Se tá numa folha seca marrom, fica marrom, para poder ficar sempre lucrando. Centrão gosta de lucrar. É porque se tivesse com Lula, seria um centrão a favor do povo. E não me parece isso, é um centrão a favor do empresário mesmo. Não, é centrão a favor, é centrão a favor do bolso dos deputados do centrão. Vamos deixar muito claro aqui. Aquilo que ganha mais, eles apoiam. E quem que põe dinheiro no bolso deles? As emendas parlamentares aí, né? Essas emendas parlamentares é algo para vocês depois até estarem chamando aqui alguns deputados federais, né? Para saber como é que eles aplicam essas emendas. É uma bagunça, uma corrupção desenfreada. Não vou falar que são todos os deputados, não. Tem deputados que mandam as emendas para uma prefeitura, para uma instituição séria, e a emenda é aplicada. Mas tem muitos aí que mandam emendas para ONGs, que ninguém sabe direito o que faz, ou manda para um prefeito e fala, prefeito, eu estou mandando essa emenda aqui para você fazer esse asfalto aqui e você vai contratar essa prefeitura aqui. O asfalto é porque a sogra dele vai se beneficiar que tem uma área ali perto. E a construtora que vai fazer vai dar não sei quanto de volta para o deputado. Entendeu? Essas emendas impositivas hoje no Brasil têm funcionado desse jeito. Obras desnecessárias, porque não vai beneficiar o povo, vai beneficiar a sogra de não sei quem lá, e quem vai executar é quem está envolvido em esquema ilícito que vai estar devolvendo 20% lá para o deputado ou para não sei quem da família dele. Hoje metade do orçamento ele está sendo aplicado nessas emendas, né? É possível governar tendo metade do orçamento sequestrado por essas emendas? Rodrigo, primeiro nós precisamos melhorar a auditoria, a fiscalização da aplicação desses recursos. Fundamental. Hoje não tem. Né? Aplica em coisa, como eu falei, duvidosa, projetos paroquiais, que não melhora a vida da população. E como faz isso? Em Minas, quando eu fui governador, eu enfrentei esse problema. Na Assembleia de Minas Gerais, que tem 77 deputados estaduais, tem emendas parlamentares impositivas. Dá para você melhorar muito a aplicação desse recurso. O que eu fiz enquanto governador? Nós criamos um catálogo de obras prioritárias falando, a escola estadual tal, tal e tal de Araguari precisa ser reformada. O trecho de Araguari lá com a divisa de Goiás precisa ser asfaltado.
o hospital de não sei onde precisa receber esse equipamento, receber essa ampliação aqui, que vai ser bom para as pessoas. Centenas de projetos, entregamos o catálogo para todos os deputados e falamos assim, deputados, para cada R$1 de emenda que você colocar aqui nesses projetos que estão aqui no catálogo, nós vamos aplicar R$2, ou seja, o seu recurso vai triplicar. E os deputados aderiram. Entendeu? Deu certo. Então, eles passaram a aplicar esse recurso em coisas para melhorar a vida dos mineiros e não para poder fazer alguém enriquecer ou estar ganhando alguma coisa indevida. Então, nós trouxemos. E eu assumi o compromisso de estar junto com o deputado ou no lançamento da obra ou na entrega da obra. Tanto é que, como governador, eu vim aqui em Araguari umas 4, 5 vezes. E a maioria foi isso. Tem esse trecho daqui até a divisa com Goiás, né, que eu lembro que teve uma parte aí que foi asfaltada. Teve entregas aqui na educação, na saúde também, que eu não vou me recordar bem. Então, nós conseguimos direcionar esses recursos. E lembrando que em Minas Gerais nós estamos falando aí de 1,5 bilhão por ano, 2 bilhões mais ou menos, essas emendas parlamentares impositivas. E lá em Brasília esse valor não sei se é 40, 50 bilhões por ano. É muito dinheiro que pode ser direcionado para aquilo que melhora a vida das pessoas. Pois é, eu fico me questionando essa questão também desses altos valores, né? Minas bate recordes dando incentivo fiscal para mineradoras. Eu não consigo, sério mesmo, é uma pergunta honesta, eu não consigo entender o porquê a gente dá tanto incentivo fiscal para mineradoras. Se não me engano, Albertinho, nos últimos 10 anos foram 50 bilhões de incentivos para 50 empresas. 50 empresas. E se você analisar profundamente, dessas 50 empresas, 2 delas têm 80% desse valor. 2 delas têm 80%, 2 delas têm 40 bilhões de incentivo. E a gente está falando de mineradoras que estão explorando. O que esses caras estão fazendo além de explorar e vender esse minério para fora e aumentar o lucro deles? E aí, além dos caras terem incentivo, os caras ainda têm uma dívida fiscal. A dívida dos caras é de 70 bilhões. Que eles ficam recorrendo o tempo todo, negociando a dívida. Ou seja, os caras têm incentivo para explorar e vende sem pagar a conta, velho. Vende sem pagar imposto. Que vantagem que a gente tem com essas mineradoras, governador? Rodrigo, eu fui governador. Eu posso te dizer o seguinte, mineradora não tem incentivo em Minas, não. Setores industriais e de serviço tem. Se alguém quiser montar em Minas Gerais um e-commerce, construir aqui um CD para vender e-commerce, como a Amazon, o Mercado Livre fazem, investiram em Minas. E assim, incentivo tem que ficar claro, ele não é para empresa. Incentivo é para setor de atividade econômica. Se você, Rodrigo, falar, eu quero ter um incentivo fiscal, você vai ter automaticamente. É só você falar, eu vou construir aqui uma empresa de e-commerce. Você vai ter o mesmo incentivo que as outras têm. É para todos, né? É para todos. O setor que produz cerveja em Minas Gerais tem incentivo. Todos esses incentivos foram criados há 15, há 20 anos atrás. E tudo foi sacramentado, confirmado lá em Brasília. O que eu fiz foi o quê? Eu quero que Minas Gerais cresça e desenvolva, concorda? Uhum. Eu olhei todos os incentivos que Minas já tinha e fui atrás das empresas para investir em Minas. Falei, invista, coloque a sua cervejaria aqui em Minas, porque aqui existe um incentivo que outros já têm e você pode ter. Construa aqui o seu CD de e-commerce que você vai ter vantagens aqui. Construa aqui a sua fábrica de autopeças que você vai ter vantagem aqui. Então, o que eu fiz no meu governo foi isso. Eu não criei, que fique aqui muito claro, nenhum incentivo fiscal. Eu continuei aqueles que existiam e que está aí, claro, para qualquer um conferir e qualquer um pode usufruir.
Se alguém construir uma fábrica de cerveja em Minas, ele vai ter o mesmo incentivo que as outras já têm. Não é dado, eu gosto do João, eu não gosto do Antônio, então eu vou dar para o João e não vou dar para o Antônio. Você está entendendo? Você facilitou o acesso para isso. Não é que eu facilitei, eu busquei. Você está entendendo? Agora, na hora que uma fábrica de cerveja coloca uma indústria aqui, como colocou lá em Passos, a Heineken, a fábrica mais moderna da Heineken no mundo está lá na cidade de Passos. Vamos dizer que em vez de estar pagando 50 milhões de imposto por mês para o estado de Minas, ela está pagando 30. Se ela não viesse, ela não ia pagar nada. O que é melhor? Receber 30 ou nada? Aí o que a oposição fala? Ele está abrindo mão de 20 milhões. Você está entendendo? O que você falou foi isso. Ele está dando 20 milhões para a Heineken. Não, eu trouxe a Heineken e ela está todo mês colocando 30 milhões dentro dos cofres do Estado. Por isso que Minas saiu do buraco. Agora fica só a gente falando, tá dando incentivo. Tá... Uai, peraí. Eu estou trazendo mais imposto para Minas Gerais. Agora, se já tinha uma lei que previa um benefício fiscal, eu só continuei. As outras cervejarias que já tinham aqui antes da Heineken vir, já tinham o mesmo tratamento. E como tá saindo do buraco? Tipo, recente teve até um vídeo seu aí reagindo ao nosso amigo Juca Kfouri, né? Onde o Juca fala, Minas tinha a dívida de tanto... E nos anos seguintes, a dívida aumentou 100, 200, 300%. Como que um estado sai do buraco aumentando sua dívida? Então, eu acho que o Juca, nem de futebol ele entende, em primeiro lugar, sabe? Isso aí não, e muito menos de dívida, para com viu? isso. Muito menos de dívida, Então, o que tem de ficar claro é o seguinte, se você ganha 100 mil por mês, você, o Rodrigão, ganha 100 mil por mês. Você tem uma dívida de 50. Você está tranquilo, você concorda? Não. Você ganha 100 mil e deve 50. Com 15 dias de trabalho, você paga a sua dívida. Agora eu, Romeu, tenho uma dívida de 20 e ganho 5 mil por mês. Eu estou bem mais enrolado. Você concorda? Muito mais. Ele não falou isso. Ele só pegou o valor da dívida, ele não pegou tanto que o estado de Minas cresceu na minha gestão. A dívida de Minas hoje é muito menor proporcionalmente do que quando eu comecei a governar Minas. A economia de Minas mais do que dobrou de tamanho. A capacidade de pagar hoje é muito maior do que era quando eu assumi. Agora, quem atrasou salário, quem não pagava 13º, quem não mandava recursos do ICMS, do IPVA, que as prefeituras têm direito, inclusive aqui de Araguari, foi o governo do PT. Eu corrigi, coloquei tudo em dia. Hoje, na hora que a gente faz uma licitação de medicamento, todos os laboratórios mandam oferta. Eu vendo para Minas, portanto, quando eu assumi, ninguém vendia para Minas e quem vendia dobrava o valor, porque não sabia quando ia receber. Tudo que o Estado comprava estava pagando praticamente o dobro, porque o sujeito falava, eu não sei se eu vou receber daqui 1 ano, daqui 2 anos. Hoje, na hora que ele vende, ele sabe que daqui a 30 dias, venceu o título, tá o dinheiro na conta dele. Hoje Minas é bom pagador. Excelente pagador, não atrasa um compromisso. Mas não consegue pagar a União e por isso tem que entrar com esses recursos, essas liminares para prolongar o pagamento da dívida. O Estado estava todo enrolado. Vamos dar um exemplo aqui de alguém que está enrolado. O que nós fizemos? Fomos lá em Brasília, aderimos ao Propag, quitamos 20% da dívida, que nós vendemos diversos ativos, terreno, prédio, empresa, passamos para a União diversos terrenos, etc. também, quitamos 20%. E a dívida foi parcelada em 30 anos. Se alguém está enrolado, vamos dizer, igual o meu caso aqui, eu ganho 5 mil por mês e tenho uma dívida de 20, está complicado. Vamos dizer que é 20 mil vencido já, está rolando juros. Sim. Aí eu vou no banco e falo, banco,
eu vou te pagar aqui 5 mil à vista, vou ficar te devendo 15, e esses 15 aqui você vai parcelar para mim em 10 anos. Foi o que nós fizemos lá. Isso é barrigar, né? Não? Não. Tava inviável. Eu venho do comércio. Já teve cliente que devia 5 mil lá na minha empresa, chegou e falou, ó, eu posso te dar 1.000 à vista e te dar 500 aqui em mais 10 meses. Você aceita isso ou você prefere não receber? Ele está barrigando ou ele está sendo justo? Já teve cliente que chegou para mim que devia lá um carro na empresa. Nós trabalhamos com concessionário. O sujeito devia lá um carro, 30 mil, atrasado há 5 anos. Ele chegou e falou, eu tenho aqui 25 mil para te pagar. Você quer receber 25 mil? Ou tá aqui a minha passagem, amanhã eu tô indo para os Estados Unidos e não vou voltar nunca mais. Peguei. Mas a conta pegou Estado, a passagem, falou assim, não, me dá esse cara, a relação do Estado tem que ser essa mesmo, assim, que ali é o dinheiro do contribuinte, né? Então, a arrecadação é diferente de uma empresa. Não, é diferente. De um então, por isso que eu fui no Gilmar Mendes, para ele formalizar tudo. O que ele fez foi formalizar isso. Ele falou, o Estado de Minas está devendo, e agora o Estado de Minas está quitando aqui tanto à vista, e o restante vai parcelar em tantos anos com juros tal. E tá tudo rigorosamente em dia. Ele não fez favor, não. Ele simplesmente colocou para pagar num prazo maior e mais adiante. Agora, quando eu recebi o Estado, só tinha dívida vencida. Eu recebi uma massa falida, tem de ficar claro. Por conta do PT. Por conta do PT. Que é promessa sua de campanha acabar com com os PTzados aí, né? Aqui em Minas, eles não disputaram o governo do Estado em 22. Vamos lembrar bem, a diferença do meu governo com o governo do PT ficou tão grande que eles desistiram em 22. E esse ano vocês acompanharam aqui. O Lula foi atrás do Rodrigo Pacheco tirou o corpo fora. Foi atrás da Marília Campos, prefeita de Contagem, Marília Campos tirou o corpo fora. Aí ele laçou à força quem? O Patrus. Falou, não, você vai vir. Você vai vir porque eu não estou conseguindo ninguém, então acabou laçando aí um candidato à força para ser... Ah, o candidato dele é o Patrus? Eu achava que era o Calil ali. Não é o Calil. É o Patrus. E quem quer ser o candidato para o governo de Minas? Matheus Simões, o atual governador. Vou apoiá-lo. Está preparado? Muito. Tem capital político para isso? Eu vejo... O Matheus Simões, conhece ele já teve aqui, um cara muito inteligente, mas não vejo capital político para chegar onde é preciso. Ele está mostrando agora o trabalho dele, está percorrendo Minas Gerais, deve ter vindo aqui em Araguari nesses últimos 90 dias, que é o tempo aí que ele assumiu o governo de Minas, e eu estou muito confiante. Ele vai ter aí o momento dele agora de se mostrar nos debates, na campanha, então, e um cara brilhante. Ele é professor universitário, um senhor profissional, foi meu braço direito lá, 7 anos, e é a pessoa mais bem preparada, que, sem dúvida nenhuma, para dar continuidade a Minas Gerais, que agora está no caminho certo. Quem anda por Minas sabe que as estradas estão melhores. Vocês devem conhecer alguém aí que tem filhos nas escolas estaduais, pergunta como estão as escolas estaduais, merenda, instalações... aonde não tinha quadra coberta, tudo sendo coberto, reforma de cozinha, de banheiros, de refeitório. O estado é outro. Saúde, mais de 300 unidades básicas de saúde que nós colocamos no interior do estado. Hoje, o que Minas está fazendo, poucos estados no Brasil estão fazendo. E olha que há 8 anos atrás nós éramos uma massa falida. Você recuperar um estado que não pagava 13º, que parcelava a folha de pagamento em 3 vezes. Agora, como a oposição não tem o que falar de corrupção no meu governo, de escândalo, fica falando a dívida aumentou. Não, eles falam. Tem algumas coisas que eles falam. De corrupção. Falam, o Zema... ele beneficiou o dono da Localiza, o Salim, né? Que você é muito próximo dele, deu muito incentivo. Você quer falar sobre isso também? Que eu já escutei isso.
Falo sim. Ó, a Localiza... A Localiza cresceu pra caramba, né, nos últimos anos. A Localiza já era uma grande empresa. A Localiza hoje, vale lembrar, ela está em Minas Gerais, porque o Salim Matar e o Eugênio Matar e outros acionistas lá, que são mineiros, decidiram deixá-la em Minas Gerais. Se eles quisessem incentivo maior do que o de Minas, tem estado que dá incentivo. Sério? Sério? Se você montar uma locadora de veículos, você vai ter o mesmo tratamento que a Localiza tem. Isso é que tem que ficar claro, as pessoas não entendem. O regime é para todos, É né? para todos. Se tem uma locadora de São Paulo que tem uma filial aqui em Minas, ela está no mesmo regime da Localiza. Agora, como o Salim foi do ministério do Paulo Guedes, depois participou lá no meu governo um período, eles falam que eu não fiz favor para ninguém. É porque se tivesse, eu estaria respondendo já processo aí de improbidade administrativa, etc. Existem regimes especiais que mais prejudicam o povo e favorecem o empresário do que o contrário. Eu vou te citar um aqui, por exemplo, que foi no seu governo ficou muito forte, que realmente são os centros de distribuição. A gente conversou com o secretário da Economia seu uma vez, e ele até contou essa história, que o Mercado Livre já queria vir para Minas Gerais já tinha um tempo, né? E nos governos anteriores eles não tinham acesso ao governo, não conseguiam negociar. E no seu, você mandou os caras, ó, vai atrás, traz a Amazon, traz o Mercado Livre, eu quero esses caras aqui, né? Nos governos anteriores eles falavam, vai gerar muito emprego, e os caras falavam, não, isso não vai gerar nada de emprego. E hoje prova-se que esses centros de distribuição, eles estão acabando com os comércios locais. Tem incentivo que comércio local não tem. Por exemplo, eles não precisam pagar substituição tributária, o que muito comércio local pequeno tem que pagar, né? E o fato deles estarem pejotizando e aumentando o número de entregas e favorecendo essa logística rápida, você pegar aqui, o comércio aqui de Araguari e Uberlândia, vai no centro dessas cidades. Morreu. Hoje, tudo que sai do Brasil tá saindo, a grande maioria, por centro de distribuição. Ah, mas os caras estão gerando entregador. A tendência é cada vez diminuir, porque o que eles querem é aumentar o lucro e reduzir despesa. Né? Os caras logo estão colocando locker para entregar no meio da rua, estão colocando drone para fazer entrega, já estão trazendo aqui carrinho chinês lá da China que entrega sem motorista. Então, mas gerou muito entregador. Daqui uns dias, essa galera tá no olho da rua, vai entregar com drone. É isso. Ô, Rodrigo, concordo com tudo que você falou. Obrigado. Eu administrei uma rede de varejo que existe e que está sofrendo. Aqui em Minas, as redes de varejo do ramo que eu atuo, eletrodoméstico, móveis, etc., todas fecharam. Só ficou a nossa ainda está sobrevivendo. E não sei por quanto tempo ainda. O que você falou é pura verdade. Agora, se nós não trouxéssemos esses CDs para Minas Gerais, eles iriam aqui para Catalão, no sul de Goiás. Eles iriam ali para Barretos, no norte de São Paulo. Ia ser pior ou melhor para Minas? Talvez melhor, porque ia demorar mais a distribuição. Catalão tá quantos quilômetros daqui? E aí o pessoal ia poder comprar no comércio local. Catalão tá quantos quilômetros daqui? Eu te entendo, assim, mas algo tem que ser feito, porque o que tá acontecendo, esses caras estão ganhando dinheiro, estão criando banco, estão fazendo lobby, estão mandando em deputado. Eu conheço hoje empresário aqui em Minas que os caras têm 4 deputados estadual, 3 deputados federal no bolso aí. Ô, Roberto, nós temos de lembrar o seguinte, tem algumas coisas que ao longo do tempo vão mudando, ou a gente se adequa, ou nós vamos ser atropelados. Você conhece alguma casa que ainda é iluminada por vela, por lampião? Não. Quando a lâmpada elétrica surgiu, acabou com as fábricas de vela e de lampião. E não teve jeito de impedir, não. Foi reclamação total. Os nossos bisavós assistiram isso. Entendeu? Essa TV aqui, ela deve ser chinesa. Você vai lembrar de Telefunken,
de Philips, de Gradiente, não lembra? Nossas empresas nacionais que não Você foram queria protegidas, Você né? queria ter aqui uma TV de 29, pesando 70 quilos, Ô, Zema, em vez dessa aqui? Não fala isso, não fala isso. Não, Né? aí não. Se o governo tivesse protegido a Gradiente, hoje a gente tava produzindo TV igual a Samsung. Inclusive, essa Samsung tá aqui só porque o governo coreano protegeu a Samsung lá e fez ela ficar forte. É igual a BYD. A BYD hoje só tá nas ruas do Brasil, espalhado pra tudo quanto é lugar, porque o governo chinês protegeu a empresa deles e ela ficou forte, deu muito incentivo. A gente tinha que ter protegido a nossa Gradiente. Se a gente tivesse protegido a nossa Gradiente, hoje a TV Gradiente 29 tinha virado de LCD e tava em outros países, só que a gente acabou com ela pra favorecer essa daqui, que só vem aqui, vende pra caralho e leva o dinheiro pra lá. O carro elétrico, o governo federal, PT, vamos deixar bem claro, né, que inclusive está colocando lá na Bahia, tá aí invadindo. Vai quebrar as fábricas nacionais aqui. Sim. Vai quebrar a GM, vai quebrar a Fiat, vai quebrar a Volks, vai quebrar Hyundai, vai quebrar uma série de outras aí. Tá aí um produto que tá entrando e invadindo. Por isso que a gente precisa de um governo forte, de um presidente forte, para proteger e favorecer essas indústrias para crescer, porque senão vai invadir, vai saquear tudo e vai levar embora. Né? A gente se lembrar na década de 70, a gente tinha aqui no Brasil o carro Gurgel, que inclusive tinha o Gurgel Itaipu, que era um carro elétrico. Na década de 70 a gente tinha um carro elétrico que andava 90 km com bateria, só que aí o governo não protegeu essa fábrica, acabou com ela, porque outros também pagaram pra gente, ó, a gente precisa levar a Volkswagen, a gente precisa levar a Ford, a gente precisa levar a Chevrolet. Acaba com essa Gurgel, acabou com a Gurgel e tá aí, né? Tá, agora você não acha que dá pra falar pras pessoas, ó, em vez de comprar da Amazon, em vez de comprar do Mercado Livre, vamos comprar das lojas nas ruas? Infelizmente a população não tem essa consciência e eles vão tentar, e eu até entendo, né, porque hoje a condição econômica de uma família é muito pequena, eles vão procurar o menor preço, né? E vão pegar uma entrega rápida. Mas o que está acontecendo, o cara que tem uma farmácia, ele já não vende mais igual ele vendia. O cara que tem um supermercado, eu conheço vários donos de supermercado, principalmente aqui em Araguari, eles têm se queixado, porque hoje é centro de distribuição estão entregando comida que vende em supermercado. E os atacarejos também que chegaram aqui, não chegaram? Aqui não tem atacarejo? Tem. Aí tem uma mudança. Os supermercados estão diminuindo e os atacarejos estão aumentando. Então tem ondas que vêm aí, porque o consumidor está sempre procurando mais comodidade, mais conveniência, preço melhor, e quem chega com um modelo de negócio oferecendo isso, acaba ganhando o mercado, crescendo e encolhendo outros que não têm tanta eficiência assim. Geralmente é o que acontece no jogo da economia. Se você lança uma camisa igual essa sua aí pela metade do preço, quem fabrica essa aí hoje vai perder, vai quebrar. Não é? Você conseguiu uma máquina diferente lá, não sei o quê. Então, muitas vezes, quem está governando não tem condições de estar impedindo isso, porque, igual eu te falei, se a Amazon no Mercado Livre não viesse para Minas, ia para Catalão, que está aqui 60 quilômetros, não sei, ou ia ali para Barretos, que está a 100 e poucos quilômetros daqui, e ia estar entregando aqui do mesmo jeito. E lembrando que a Amazon no Mercado Livre, pelo que eu me lembro, acho que não tem CD aqui em Uberlândia, não. Tem em Belo Horizonte, talvez até quem compra aqui vem de Goiânia, não sei, de algum outro lugar aí, mas o mundo está mudando. Não adianta o presidente aqui do Brasil falar, tá proibido colocar lâmpada elétrica, tem que ser lampião e vela para a gente manter os lampiões e as velas, as indústrias rodando aqui. Tem hora que... tem vários presidentes que fazem isso, principalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, consegue proteger muito bem as empresas dele lá nos Estados Unidos, né? Mas ele não está colocando lampião e vela. Não, né? Agora fortaleceu elas. Agora eu concordo com você num ponto. Isso aí eu concordo totalmente. Tipo, o aço que é produzido no Brasil. Como governador de Minas e do estado que mais produz aço no Brasil, eu recebi a indústria do aço lá me reclamando, ó, tá só chegando o aço chinês aqui.
e subsidiado. Aí você tem que ter tarifa, sim. Concordo totalmente. Estava entrando leite do Uruguai e da Argentina aqui em pó, para laticínios. Nós cortamos todos os incentivos que os laticínios tinham para proteger quem produz leite aqui. Você está entendendo? Agora, quando é uma mudança tecnológica, é mais difícil você ir contra. Porque senão as pessoas vão começar igual aquele vape. Não que eu seja... Vape você sabe o que é. Aquele o cigarrão eletrônico. O cigarrão eletrônico, né? No Brasil, por lei, é proibido vender. Mas qualquer banca que você vai aí, em qualquer cidade maior, você encontra. Um governo inteligente proibiria, né? Porque depois acaba gastando a saúde com isso daí, né? Então, agora tem de proibir o legal e tem de proibir o ilegal. Aqui só proibir o legal. Os contrabandistas, o crime organizado, tá invadindo o mercado aí. Cadê a polícia na fronteira? Cadê a Receita Federal impedindo? A Polícia Federal impedindo? Você tá entendendo? Então tem hora que o governo abre as portas. Te dá as bets. Boa. Eu sou totalmente contrário às bets. O governo federal escancarou as portas para as bets aí. Não foi? Tá o brasileiro aí endividado, viciado, jogando em bets, os deputados, senadores que ajudaram a aprovar ganhando, alguns influencers aí que fica fazendo propaganda, ganhando milhões e milhões, e o brasileiro... Na verdade o governo federal regulamentou, né? Ele passou a cobrar impostos, o que não era cobrado antes, né? Eu também tenho minhas críticas, eu acho que deveria ser proibido, mas quem trouxe as bets pro Brasil foi o Michel Temer, e no governo Bolsonaro as bets se fortaleceram como nunca aqui. O governo atual, ele falou, peraí, vai ter que pagar imposto. Então, nós estamos falando de trazer emprego pro Brasil. Nós estamos falando que as lojas de rua estão fechando. Tem muito brasileiro que vai para o Uruguai, vai para o Paraguai, vai para outros países jogar em cassino. Aqueles que têm uma condição melhor. Por que nós não temos cassino aqui no Brasil? Bets, para mim, é muito pior. Porque no cassino, na hora que alguém entra para jogar, você fala, cadê sua identidade? Você tem maior de 18 anos. Você tem que pagar aqui para levar as fichinhas para colocar lá. Você tem que pagar antes. A pessoa não vai endividar porque já teve que pagar para poder entrar. Gera turismo. Geralmente, então... E tu vai aprovar cassino aqui no Brasil? É um projeto Eu sou favorável, desde que tomando todos os cuidados, né? Um lugar que vai recolher impostos, que vai gerar empregos e que fique limitado a determinadas áreas. Não é sair abrindo cassino em cada barzinho, não. Quer ver uns cassinos ali em Araxá, ali é uma região legal pra ter cassino, hein? Dá pra ter, já foi, inclusive, né? Caldas Novas, você concorda, né? Que tá aqui no sul de Goiás, tem Olímpia ali no interior de São Paulo, tem uns lugares bons aí. E isso ia movimentar. Em vez do brasileiro sair pra gastar no Paraguai, no Uruguai, em Las Vegas, ele ia deixar o dinheiro dele, ia gerar receita que... pagar impostos aqui. Então, o governo tem de saber agir de maneira inteligente. E tem hora, na minha opinião, das bets, errou totalmente. O senhor falou que no seu governo... Eu já passo a bola na próxima pro senhor, Robertinho, foi mal. Mas eu preciso, porque isso também é importante, eu acho que não dá pra deixar passar. Vamos lá. O senhor falou que no seu governo você privatizou algumas empresas para pegar esse dinheiro e pagar a conta, né? Pagar algumas dívidas. Qual que é o seu projeto como presidente? Você pretende privatizar mais setores do Brasil? Rodrigo, nenhum governador de Minas vendeu tantas empresas quanto eu. Foram 118. Nossa. No dia que eu saí de lá, eu pedi o levantamento. 118. Uma delas é a Light. Não sei se você sabe, mas quem mora no Rio sabe. A Light é a CEMIG do Rio de Janeiro. A Light hoje está falida, está quebrada. E nós vendemos ela ainda, a parte nossa, por uns 2 bilhões. Hoje deve valer 5% disso. E a Light hoje está quebrada e falida, você sabe por causa de quê? Do crime organizado. Eu encontrei com um diretor recente da empresa, e ele me falou, 52% da energia que nós vendemos, nós não recebemos. Sabe quem é que recebe? As facções e organizações criminosas que controlam lá vários bairros no Rio de Janeiro, as comunidades, etc. No Brasil hoje, nós temos aí o caso do Banco Master em andamento. Quem é que envolveu com o Banco Master? Foi banco estatal ou banco privado?
Foi o BRB, né? Que é estatal. Teve os dois também. Quais fundos de pensão envolveram com o Banco Master? Fundos de pensões estatais ou fundos de pensões privados? Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, o Banco Master é um banco privado que ele sim estava tentando se infiltrar em alguns setores da economia. Né? Então, eu acho que não é justa essa relação. Por exemplo, se no nosso país os bancos fossem todos estatais, você não teria um banco privado fazendo isso que o Banco Master fez, por exemplo. Então, mas o que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, quando é do Estado, a chance de ter rolo aumenta muito. E quem paga somos nós. Agora, se o Banco Itaú tivesse feito rolo com o Master, quem ia pagar a conta é o dono do Itaú, não somos nós, não. O pessoal do BRB, eu estive lá em Brasília semana passada. Quem mora no Distrito Federal aqui vai pagar essa conta, me parece que 12 bilhões de reais. Uhum. Os fundos de pensão, quem trabalha no Correio, está pagando a conta. Você sabe disso, eles estão contribuindo mais para o fundo de pensão, porque teve desvios lá no fundo de pensão. Sim. Então, quando é do Estado, nós temos de lembrar, o Estado já tem muito o que fazer na segurança pública, na saúde, na educação e muita coisa de infraestrutura, você concorda? Você acha que está tudo bem na segurança pública, na saúde, na educação e infraestrutura no Brasil? Não, tá. Principalmente aqui em Minas. Então, desculpa. Em Minas e no Brasil todo. Araguari está sendo considerada a cidade mais violenta de Minas, então por isso que está a minha indignação. Araguari? 40 homicídios a cada 100 mil habitantes. Hoje, Araguari é a cidade mais violenta do estado de Minas Gerais. É assustador. Eu vou confirmar esse dado depois. Eu não tenho conhecimento disso, e não. assim, lembrando também os nossos policiais. Vou pedir até a minha equipe ali para confirmar ali. Façam um fast check aí, por favor. Mas se pegar também hoje Minas, a polícia de Minas é uma das mais mal pagas do Brasil também, né, governador? Quando fala a questão de remuneração, tem de olhar, Rodrigo, o todo. Policial de Minas, não sei se você sabe, todo mês ele recebe de vale, auxílio alimentação, aliás, R$ 1.500. E tem gente que só olha salário. 1.500 costuma fazer diferença no bolso da maioria das pessoas, você concorda? O policial militar de Minas, a cada 3 meses, ele tem um abono, fardamento, um abono para ele comprar o que ele quiser de calçado, de roupa, de mais ou menos uns R$ 1.800. No fim do ano, isso dá quase R$ 8.000. Tem gente que também não considera. Então, tem hora que eu acho que tem de considerar a cesta. E tem gente que só fala, não, vai considerar só o salário. Eu trabalho numa empresa, ganho 2.000. O outro colega meu trabalha numa empresa, ganha 2.300. Só que eu tenho vale alimentação, eu tenho plano de saúde, eu tenho mais isso, mais aquilo. Talvez é melhor ganhar 2.000 do que 2.300 por causa dessas compensações. Então, o policial de Minas hoje, na hora que considera tudo, ele está acima da média Brasil. Tem estado que paga mais? Tem. Mas ele está acima da média Brasil. E lembrando que foi a categoria que mais teve reajuste durante o meu governo. Você fez recomposição salarial dos policiais? É só olhar lá. Durante o meu governo foi acima da inflação. Teve uma recomposição de mais de 40% ou 45%. Não sei os números aqui que eu não trouxe, mas foi acima da inflação. Teve ganho real. Então, agora, nos governos anteriores teve perda. Você está entendendo? Aí chega um governo responsável, eles querem que a gente recomponha tudo. Isso vai ter de ser ao longo do tempo, à medida que a situação do Estado for melhorando aí. Boa. Ô Zema, assim, eu acho que você respondeu boa parte, se não todo das perguntas que foram feitas. Mas além das respostas, eu queria um pouco também de propostas. Ótimo. Né? Por exemplo, já que ele já puxou da segurança, já falou de vários outros pontos, talvez da saúde, ou de vários outros temas, mas uma coisa que a gente tem visto, Minas, não por acaso chama Minas Gerais, porque tem minérios espalhados quase que no estado todo. Então é um pedaço que eu sei que você entende bastante, até pelas mineradoras também. O futuro ouro do mundo são as terras raras.
A gente já viu o Caiado falando sobre isso, a gente já viu o Lula falando sobre isso. Se você vira o presidente, o que é a sua proteção, o que é a sua direção para as terras raras do Brasil? Robertinho, de certa maneira, eu já fiz isso com o lítio, lá no norte de Minas. As maiores jazidas de lítio do Brasil estão lá no Vale do Jequitinhonha, lá bem próximo da capital da cachaça, Salinas, que você deve conhecer, de Araçuaí, de Itinga, está ali naquela região. Ali antes era conhecido, não sei se vocês têm conhecimento, como a região das viúvas de marido vivo. Você já escutou esse termo? Viúvas de marido vivo. Você sabe por quê? Porque os maridos iam para São Paulo, iam para o sul de Minas e as mulheres ficavam lá sem ter o marido do lado, ele mandando lá um dinheirinho. Hoje é a região de Minas que mais cresce. Nós levamos para lá diversas empresas que mineram e beneficiam o lítio. Não é só extrair o lítio, colocar no campo, beneficiando, agregando mais de 100 vezes o valor que tira da terra e exportando. Então eu falo que o que nós temos de fazer aqui com relação a qualquer minério, não é só terras raras não, é agregar valor. E tem um exemplo que está aqui do lado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir conhecer a empresa de nióbio que está lá em Araxá. É CDB, né? CBMM. Como é a minha cidade natal e eu sempre convivi com ela, hoje essa empresa, para vocês terem ideia, ela está lá há uns 70 anos. Primeiro ela desenvolveu como extrair o nióbio da terra, que ninguém sabia fazer isso no mundo. Foi desenvolvido por ela. Segundo, ela desenvolveu como purificar o nióbio, que tem nióbio de diversos graus de pureza. Depois ela desenvolveu aonde aplicar o nióbio. Nióbio é aplicado até em nave espacial, em oleoduto, que fica lá no Alasca, que a temperatura varia muito para não ter trinca, etc. O nióbio é aplicado na indústria farmacêutica, é aplicado na indústria química, tem grau óptico para fazer esses luneta aí, essas coisas, tem diversas aplicações. Tudo ela fez aqui no Brasil. Enquanto eu morava em Araxá, todo ano tinha lá congressos sobre nióbio. Vinha engenheiro metalúrgicos do mundo todo, vinha químicos do mundo todo. Ela domina a tecnologia. E os melhores empregos estão aonde? Aqui no Brasil. Uma parte em Araxá, aonde extrai e industrializa, uma parte em São Paulo, que ela tem um escritório grande lá também. O que nós temos de fazer com as terras raras é isso. Ela não pegou o minério nióbio e exportou igual faz com o minério de ferro que você citou, que na minha opinião é uma grande burrice. Sim. Nós tínhamos de exportar aço, pronto. Lingote. Não é? Exato, né? Então, o que nós estamos fazendo em Minas com o lítio e com as terras raras é isso. As empresas estão investindo e com o compromisso de ir agregando cada vez mais valor. Lá no Vale do Lítio, nós queremos é que daqui a 10 anos esteja sendo produzido lá bateria de lítio e não ficar exportando o pozinho do lítio, que já está bem puro, mas a bateria vale muito mais. Então, o que nós temos de fazer é ir nesse caminho. E em Minas Gerais está tudo muito bem documentado e acertado com essas empresas que vão escalar a cadeia de valor ao longo do tempo. Pô, a gente podia fazer uma visita lá nessa mineradora em Araxá. Eu acho que vocês tinham. Com você, a gente andando lá, ia ser da hora, né? Já vamos tentar marcar nas empresas EMA lá, ia ser da hora isso aí. Ó, se você pega aqui uma peça de nióbio desse tamanho aqui, você precisa das duas mãos de tão pesado que é para poder segurar. E você toma água de Araxá? Tomo. Lá tem água radioativa, água sulfurosa, viu? Isso que é bom pros rins. Eu já ouvi falar que não toma água de lá não, velho. Por quê? Eu já ouvi falar isso, que tem um alto índice cancerígeno aí, né? Que tem esse problema aí.
Já falaram que lá tem realmente uma tendência maior para apresentar algumas doenças, mas nunca provaram nada. E a mineradora investe nisso daí, nessa questão de saúde? Então, lá? era até bom vocês irem. Se você entrar lá na mineradora, e eu não te falar que é uma mineradora, você ia achar que era um jardim botânico lá. Entendeu? Tudo ajardinado, tudo bonito. Já fiquei sabendo isso aí, que eles investem na praça, na infraestrutura, no teatro, né? Exatamente. Então, é uma mineradora extremamente responsável e que desenvolveu toda... O Brasil é o líder em tecnologia do nióbio. Pouquíssima gente sabe disso. Em aplicação desse minério, que é raro. Lembrando que 80% da produção do mundo está aqui em Araxá. É um lugar que vocês têm de ir para conhecer mesmo. Vamos combinar. Vamos tentar marcar lá. Para mim, eu não sei como tá o tempo aí, me parece que tá meio escasso, mas enfim, tá boa a conversa, hein, velho? Eu precisava só de uma coisa, que é o ponto mais importante, que o Bileira falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria uma forma, tipo assim, se possível, nós não falamos das propostas do Exato, Brasil. Vamos continuar. Tá, qual é a sua principal proposta? Então, só para resumir, porque se não der, pelo menos eu... Não, vai dar, Robertinho. Vamos falar de todas as propostas, cara. Vamos falar. Não sei como é que tá o tempo aí. Vamos falar. O Brasil é como se fosse uma máquina muito grande que tem 200 mil parafusos e porcas. Você vai precisar ajustar quase tudo. Agora, algumas são principais. Então, eu tenho 3 pontos principais para o Brasil. Um choque ético e moral. Nós estamos precisando de um presidente que não tenha o rabo preso. Nenhum candidato tem criticado tanto essas aberrações, essas poucas vergonhas que têm acontecido lá no Supremo quanto eu. Minha vida já foi vasculhada, não encontraram nada. E vou continuar criticando. Em qualquer país sério do mundo, um ministro que fizesse um contrato de 129 milhões da esposa já teria sido impeachado e até preso. Aqui no Brasil ele tá lá. Eita. Tá lá desse jeito aqui. Não, eu sou intocável. Em qualquer... Se fosse no Japão, que tem código de honra lá do samurai, sabe o que eles teriam feito? Katana na mão, ele tinha que se matar aqui, ali, velho. Tinha a espada aqui, Não é assim que Imagina gente... o Xandão pegando a katana ali. Então, é katana que fala? Não é? Então. Katana. Agora que é o país da pouca vergonha, então, e um problema. Nós já tivemos presidentes aqui no Brasil que cederam à pressão porque tinha filho envolvido em escândalo, tinha parente envolvido nisso, naquilo, gente do partido. Eu não tenho ninguém. Você tá falando do Bolsonaro? Não sei. Tô falando aí de... Ou do Lula. Tirem as suas conclusões aí. Cada um tá num lugar. Tô falando aí de presidentes que cederam à pressão, ficaram mais tentando acobertar coisa errada de familiares, de gente do partido, de amigos, do que propriamente falando, investigue tudo e puna os culpados, que vai ser a minha posição. Eu não levei parente para trabalhar no estado de Minas, nenhum. E olha que o estado tem 300 mil funcionários. Nenhum parente meu forneceu para o estado ou tirou vantagem do meu cargo. E tu sabe que de acordo com você for crescendo nas pesquisas, eles vão virar sua vida de cabeça para baixo. Né? Já viraram. Quando eu fui disputar o segundo turno com a Anastasia, foi um exército de investigador para achar. Foram conversar com ex-mulher minha, com ex-namorada minha. Sério? Já foram. Minha vida já foi revirada. Pra saber se você pagava pensão, se não agredia elas, coisas. Tentaram achar de tudo. Tentaram achar de... Sabe o que encontraram? Nada. Minha vida foi trabalhar. Quem me conhece sabe disso. É acordar, muitas vezes até de madrugada, rodar esse estado inteiro. Ou seja, até às vezes fala bem de você. Acho que a maioria fala bem, porque me conhece, sabe que desde criança eu tô lá no posto de gasolina ajudando a abastecer. Na época em que não tinha impressora fiscal, às vezes não dava para fazer a nota fiscal na hora, a gente fazia depois. Eu saía de bicicleta entregando as notas fiscais com 10 anos de idade. Saía lá para os clientes levando as notas fiscais. E como presidente, o que você fala da área de segurança? Principalmente postos de gasolina, então, né? Onde você vê o crime organizado lavando dinheiro em posto de gasolina. Eu falei que o primeiro choque é o choque ético e moral. Exato. O segundo choque é esse, é o choque contra a bandidagem.
nós vamos colocar bandido atrás das grades e vamos classificar todas as organizações e facções criminosas como grupos terroristas. Você sabe por que o Lula não classifica ela como grupo terrorista? Para que os Estados Unidos não invadam o Brasil, não é? Não tem nada a ver com isso, não. Porque na hora que ele classificar, está lá na lei que ele é obrigado a combatê-las. Ele vai ter de colocar o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Federal, a Receita Federal, o COAF, para combater. Mas se fizer isso, acaba com eles, ué. Com crime organizado. Então, e ele não quer que acabe. Por quê? Porque tem muita gente do governo mamando nessas organizações e facções criminosas. E vai prender todos os caras ligados à facção criminosa. Vai prender tudo. Tipo presidente partido, União Brasil, pegar senador, né? Esses caras que estão envolvidos aí com o PCC, vai tudo ser preso. Vai tudo ser preso. Esse governo não quer que o crime acabe no Brasil. O que o Lula falou ano passado? Que traficante é vítima da sociedade. O cara que sai vendendo aí pro seu filho porcariada é vítima. Não foi ele que fez a escolha, não. Comigo isso vai acabar. Eu tenho coragem. Se eu não tivesse coragem, eu estaria lá na minha empresa até hoje. Não teria ido. Você pretende fazer algo tipo o que o Bukele fez em El Salvador, construir um secote aqui no Brasil? Quero construir lá no meio da Amazônia, entendeu? Uma base lá, onde esses bandidos vão ficar lá mofando, isolado por no mínimo 25 anos. As ONGs não vão deixar você construir ia falar, nada na Amazônia. Sua ministra não pode ser a Marina. A Marina não deixa você fazer alguma coisa na Amazônia. Não, nós vamos pegar uma área lá que já é propriedade agrícola, que já não tem mais vegetação, e transformar nesse super presídio. 25 anos de pena mínima, sem direito a qualquer benefício. Isso para os líderes de facções, que são os chefões do crime aí, que é quem coordena tudo, sem comunicação, sem nada. Nós precisamos de ter aqui um tratamento adequado para quem é bandido multinacional, que coordena aí, comprando político para cima e para baixo. E os políticos, muitos deles, me parece que são aqueles que não querem combater o crime, porque estão enchendo o bolso de dinheiro. São sócios. São os chefões, né? São os chefões. Quem manda não... Eu duvido que o Marcola é quem manda no PCC. Duvido. Tem muita gente dando cobertura para esse pessoal. Juiz. Nós vamos precisar mudar muita coisa na magistratura. Hoje, ser um juiz corrupto, o cara é premiado, né? Ele aposenta com 40 anos de idade, em vez de ter de trabalhar até os 70, 75 anos. E falando de educação, o que você acha que dá para fazer melhorar no país aí, Zé? Só para concluir. E aí, se a gente vem para educação, o que é o terceiro ponto? O terceiro ponto é acabar com a gastança do governo do PT. Nós estamos com os juros altos hoje. Você está falando aí que as empresas estão quebrando. Elas estão quebrando por causa dos e-commerces também. Mas você sabe qual que é o principal questão que está fazendo as empresas quebrar? Juros altos. Uma empresa hoje que está endividada, ela não consegue pegar dinheiro por menos de 20% ao ano. Isso é um suicídio coletivo. Você está entendendo? O sujeito deve 200 mil. De juros, ele vai estar pagando 40 mil por ano, no mínimo. Se não for 50 ou 60, ele não dá conta. E a gastança é que faz os juros ficar alto. O governo gasta muito, precisa cada vez pegar mais dinheiro. E quem empresta dinheiro para o governo fala, epa, eu só vou emprestar com a taxa cara. Não é o presidente que determina a taxa de juros, mas ele faz o mercado precificar os juros lá em cima. Na hora que tiver um presidente que fala, eu vou gastar pouco, eu vou fazer um corte nos gastos aqui, e lembrando que quando teve o teto de gastos do Temer, lá em 2017, a taxa de juros foi lá para baixo. E eu vou fazer algo muito mais forte. Essa taxa de juros hoje, que está 14,5%, vai cair para 6%, no mínimo. Economizando. Reduzindo o gasto. Mas aí vai ter que mandar funcionários públicos embora, vai ter que fechar estatais, coisas do tipo. Se ele não está fazendo... Aqui em Minas, nós mandamos quase 50 mil embora. Melhorou a educação, melhorou a saúde, melhorou a segurança pública, mandou no governo 50 mil. No mercado,
o IBGE apontou, o CAGED do Ministério, que nós criamos mais de 1 milhão de vagas. É você criar vaga no privado, que paga imposto, e não no público, que fica mandando a conta para o contribuinte. Você acha que concorda? O Bolsa Família é uma despesa alta do governo hoje? O Bolsa Família tem muita fraude e tem muito marmanjão que recebe proposta de emprego e não quer trabalhar com carteira assinada. É um problema no Brasil hoje. Você deve conversar com alguém aqui de vez em quando que é empregador, ele deve te reclamar isso. Ó, eu tenho vagas em aberto. Outro dia eu estive lá na Associação dos Supermercadistas. Eles me falaram, nós temos 40 mil vagas em aberto. Não conseguimos gente para trabalhar. É porque hoje um salário mínimo aí vai te pagar aí R$ 1.900, o cara pega 600 ali e vai fazer... Se ele fizer 10 dias de bico, né, ele ganha um salário mínimo. Então, assim, eu acho que o valor que é pago no salário mínimo hoje realmente não incentiva o cara a trabalhar. Mas, por exemplo, se a pessoa que fosse trabalhar e dependendo de uma faixa não perdesse o Bolsa Família, eu tenho certeza que todo mundo aí tava fichado trabalhando. Então, nós vamos ter de fazer alguma coisa que resolva esse problema. Porque quem faz bico, você acha que daqui a 10 anos ele se qualificou? Não. Ele vai estar do mesmo jeito, não é? Inclusive esse problema de pejotização, esse pessoal indo trabalhar em entrega de e-commerce, ir trabalhar em Uber, esse cara não tá se preparando, né, e tá sobrevivendo, lá na frente vai pagar essa conta. Então, agora quem vai trabalhar num emprego, mesmo que ganhe pouco, como você falou, ele vai aprender a operar uma máquina, ele vai aprender a lidar com o sistema, ele vai aprender uma série de coisas ali numa empresa mais bem estruturada. Mas antes de aprender, tem que dar conta de sobreviver, né, governador? Então, o que eu tô falando... Tem que conseguir ter uma cama para dormir, tem que conseguir ter comida na geladeira, senão ele não aprende. É isso. Então nós vamos arrumar uma forma de conciliar essas duas coisas. Talvez o caminho seja esse, ó. Se você está no Bolsa Família, arrumou um emprego, você vai ter um benefício aqui assegurado. Até o seu salário aqui melhorar, você ter uma independência. Porque do jeito que está hoje, a pessoa vai numa escola fraca. O Brasil, nós sabemos, a educação aqui é fraca. E depois fica só fazendo bico. Daqui a 20 anos ele não aprendeu nada. Eu acho que eu vi uma fala sua que também queria incentivar que menores de idade pudessem trabalhar também, aprender a ter uma profissão. Você acha que adolescente com 12 anos teria o direito de abrir um CNPJ 12 anos assim? É criança, não é adolescente, hein? Mas foi o que falou. Acho mas aí você falou adolescente, não é 12 anos, é criança. O que eu falei foi, igual eu disse aqui agora há pouco, que eu trabalho desde criança. Minha época era outra e me ajudou muito. Com quantos anos você começou? Assim que eu aprendi a contar, eu estava lá separando parafuso, porca e arruela com meu pai. 5 anos então, 6 anos. Por aí, foi por aí, já estava lá. Você entendeu? A casa era do lado da loja, então eu estava lá. Sim. Sujava a mão tudo daquele óleo de graxa, etc. Mas estava lá ajudando meu pai. Agora não tô falando... Então não faz mal. Com 6, 7 anos já pode começar a trabalhar. No meu caso, sim. Agora eu não estou falando que nós vamos fazer isso no Brasil, não. Agora hoje existe o jovem aprendiz que você citou. Jovem aprendiz está claro lá na lei que ele pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos. São adolescentes. Agora o problema do jovem aprendiz é qual? Que só atende um número muito limitado de jovens. É só onde tem o Sistema S. O Senac, o Senai, só onde o Sistema S está presente, ou então onde tem uma escola homologada. Qualquer cidade menor não tem Sistema S e não tem escola homologada. Então, talvez 70% dos jovens brasileiros ou mais não têm acesso ao jovem aprendiz. E eu quero universalizar isso. Eu quero deixar para todo jovem que queira trabalhar ter acesso. Você sabe o que acontece hoje? O que acontece hoje é que o jovem trabalha informalmente. Vai fazer bico. Porque carteira de trabalho ele não pode ter, porque ele não está incluído no jovem aprendiz. Então, nós temos hoje incentivos à informalidade, à clandestinidade, a ninguém
ter um emprego melhor com as leis que estão aí hoje. Nós temos de encarar a realidade. Uma hora que você estiver andando aí nesse comércio menor, essas empresas menores aí, dá uma pesquisada para você ver. Você vai ver que tem uma quantidade enorme de gente jovem trabalhando lá fazendo bico. Também não vai qualificar, não vai contar como tempo de trabalho para ele aposentar, não está recolhendo impostos. Educação. Educação. Pode beber sua água aí. Deixa eu beber aqui. Galera, continua dando like aí. Logo, logo eu vou pôr umas perguntas aqui pro Zema também. Vamos lá. Educação. Nós criamos em Minas Gerais o maior programa de formação técnico-profissional do Brasil, que é o Trilhas de Futuro. Esse programa ele é diferente por quê? Nós não construímos escolas para fazê-lo, nós não contratamos professores, nós chegamos para os alunos, para os jovens e falamos o seguinte: se você quiser estudar enfermagem, se você quiser estudar técnico de informática, se você quiser estudar técnico de mineração, tá aqui o Vale Educação para você fazer o curso na escola que você quiser. Quer coisa melhor do que isso? A pessoa ter liberdade de escolher o que ela quer estudar e onde ela quer estudar. Porque aqui no Brasil, muitas vezes, o que o setor público faz, estou colocando aqui uma escola de enfermagem. Mas tem muita gente que não quer enfermagem. E depois de 10 anos, já saturou o mercado de enfermagem naquela região. Então, o que nós fizemos foi algo totalmente flexível. A pessoa decide. Não é o político que fica falando, eu estou te dando aqui esse presente, não. Entende? Então, o que eu quero levar para o Brasil é esse tipo de coisa. Inclusive, tem lugares que a escola pública tem lá pouquíssimos alunos. Custa caríssimo para o Estado. O que eu quero falar é o seguinte, você tem a opção aqui de ter o Vale Educação, colocar seu filho numa escola particular. O Estado economiza e às vezes o pai vai ficar mais satisfeito ainda. Isso no Brasil hoje, para os sindicatos de professores, é pecado. Porque eles acham que eles têm de ter um monopólio. Eu gosto é de competição. Se a escola pública é melhor, que ela prove. Se a escola particular é melhor, os pais vão poder optar pela escola particular com esse Vale Educação sem pagar nada. Você está entendendo? É como se fosse uma bolsa. Se você dá esse voucher, nem compensa você construir mais escolas, coisas do tipo. É melhor, com esse sistema de voucher, deixar que a educação seja uma educação privada. Deixa os pais e os alunos escolherem se eles querem as escolas públicas ou se querem receber esse Vale Educação para poder levar o seu aluno. E aí, com o Vale Educação, se os alunos optarem pela escola privada e ter um esvaziamento da escola pública, essa escola você vai fechar ela, no caso. Eu acho que a competição é que é boa. Não estou falando em fechar escolas, não. O que eu estou falando é em melhorar. Porque o que nós precisamos fazer no Brasil é ter competição para melhorar. Hoje, uma professora excelente, que se qualifica, que ensina bem, que acompanha os seus alunos, os alunos têm um ótimo aproveitamento, ganha o mesmo de uma professora que não faz nada disso. Dessas universidades privadas, qual que você acredita que hoje no Brasil é melhor que uma universidade pública? Eu não tenho acompanhado tão de perto esse ranking de faculdades, não. Mas nós temos boas escolas públicas e temos algumas privadas boas. Mas eu sei que tem muita faculdade privada que é tipo caça-níquel, que está aí aberto, formando gente de qualquer jeito, e algumas públicas também que estão aí rasgando dinheiro. Aí em Minas nós temos a Unimontes e a UENG. Nós tínhamos lá cursos que não tinham nenhuma procura, que existiam há décadas, que eu chamei o reitor e falei, vamos parar de rasgar dinheiro. Esse curso aqui tem 50 vagas por ano. Tem 30 alunos que têm interesse por ano.
Quando conclui, só 5 conclui. Você manter todo um quadro de professores, uma folha de pagamento pesada para formar 5 pessoas por ano, vamos fechar esse curso aqui e vamos aplicar esse dinheiro num outro curso que tem procura. Às vezes o sistema de ensino fica engessado, entende? Fica lá com um curso que ninguém quer, porque sempre teve. Aí você fala em mudar, em fechar esse curso, as pessoas, não, sempre teve isso aqui, tem um ou outro que gosta disso. Peraí, nós estamos pagando a conta disso, nós temos de mandar o dinheiro para onde tem gente querendo estudar. Então eu falo que é direcionar, é ter mais competição, diferenciação. Uma professora boa tende a ganhar mais do que outra que não é tão boa. Uma escola que está indo muito bem, uma universidade que está indo muito bem, as pessoas tendem a receber um a mais do que outra que não vai tão bem. Então é ir nessa linha. Se tem faculdade privada ruim, é falar para essa aqui não tem nada do governo, porque é uma escola ruim. Hoje tem escola privada ruim, que os alunos têm FIES, que os alunos têm ProUni. Comigo não vai ter, você concorda? Uhum. É dinheiro público indo para curso ruim. Você tem de mandar para curso bom. O que nós faremos com a saúde no Brasil? Como melhorar a saúde do Brasil hoje? Eu tive um outro lugar para você conhecer também. Você conhece São José do Rio Preto? Já fui. Então no dia que você for lá, você tem de ir lá para conhecer o hospital de base. O hospital de base de São José do Rio Preto tem 1.100 leitos. 85% do que ele atende é SUS, ele atende alguns convênios lá. Ele tem 9.900 funcionários, eu sei disso porque eu estive lá antes de ontem. É uma referência no Brasil. Vai gente aqui de todo o Triângulo Mineiro para ser atendido lá. Tem todas as especialidades, 245 leitos de UTI. A maioria dos hospitais no Brasil não tem 245 leitos. Lá tem leitos de UTI. Lá, eu conversei lá com o diretor, ele me falou, aqui não tem interferência política. É receber recurso público, prestar contas, mas não entrar politicagem. Quando entra politicagem, começa a atrapalhar o sistema de saúde. E em Minas nós avançamos muito. Nós passamos a pagar os hospitais exatamente como ele me mostrou lá, por produção, por eficiência. Esse hospital é universitário? Ele atende a Universidade de Medicina lá. Tem hospital escola também. Tem muitos residentes lá. O que nós fizemos aqui em Minas foi passar a pagar por produção. Antes, o mineiro ficava aí 2, 3, 4 anos numa fila para ser operado. Hoje, na maior parte do estado, nós estamos contando em meses já para poder operar, não é anos mais. O ano passado, mais uma vez, nós batemos recorde de cirurgias realizadas. E tem gente que às vezes precisa fazer uma cirurgia simples de hérnia, fica convivendo com aquele problema anos. Uma coisa simples de fazer, às vezes para de trabalhar. O que o INSS está pagando para a pessoa ficar afastada custa muito mais caro do que a cirurgia, às vezes. Então nós temos de fazer a saúde ficar eficiente. Em Minas avançou e no Brasil vai avançar muito mais. É pagar por produção e não pagar por politicagem. Hoje tem dinheiro público que vai para determinados hospitais, porque tem um deputado influente que manda emenda para lá. Só que é um hospital que está operando e curando muito menos do que outro. Eu acho que o dinheiro tem de ir para quem opera, para quem cura, para quem resolve o problema de quem está doente. E não para onde o político acha que é melhor. É mudar esse modelo que hoje não privilegia quem é bom. Aqui em Minas, os hospitais bons acharam totalmente corretas as nossas mudanças. Reclamou quem? Os que estavam acostumados a receber recursos sem estar produzindo. Como resolver no Brasil o problema de moradia e transporte público, Zema? A gente tem um déficit habitacional muito grande. Né? Temos. Igual eu falei, o brasileiro hoje ganha pouco, está administrando dívida.
Acho que se a gente saísse ali na rua, conversasse com 100 pessoas, 80 ia falar, ó, eu tô com a conta em aberto aqui, eu não tô com tudo em dia, com alguma coisa em aberto. Para as pessoas terem condição de melhorar moradia, nós temos de melhorar a renda. Mesmo que você faça um programa habitacional, ela vai ter de pagar lá uma prestação, mesmo que tenha algum incentivo, alguma coisa. E o Brasil hoje está tirando renda das pessoas com esses juros altos. 80% dos brasileiros, na hora que vão comprar um celular, uma moto, um carro, qualquer coisa de maior valor, fazem isso financiado. Com juros altos, o que isso significa? Prestação lá em cima. O sujeito compra um carro para pagar em 48 meses, no final ele pagou 2 carros. Você concorda que se os juros fosse baixo, esse dinheiro podia ter ido para uma habitação? Ia sobrar. Ia sobrar. Dava para ele pagar uma prestação de uma habitação. Então, por isso que eu falo, na hora que você corrige o problema dos juros, você resolve vários problemas. Você corrige vários. Hoje, as pessoas não constroem casa, que às vezes tem dinheiro. Tem gente aí que às vezes tem uma construtora e fala, eu não vou construir apartamento, nem casa não, porque eu ganho mais deixando o dinheiro aplicado para o PT, que me paga 14,5%. Na hora que cair para 6%, ele fala, epa, não, eu vou construir que lá agora eu vou ganhar mais. Na hora que você tem mais oferta... O Paulo Guedes reduziu a taxa para 3%, né? Resolveu os problemas? Naquela época melhorou. Agora o Brasil precisa ficar com a taxa baixa, é 10 anos, é 15 anos. Ficar 1 ano, 2 anos não resolve. Tem que ter o tempo para que o capital gire ali. Se o cara quer ser um atleta de elite... Se ele treinar 1 ano, 2 anos e falar, eu vou ser pro resto da vida, não vai ser. Para alguém ir bem, precisa ter disciplina ao longo do tempo. O Brasil não vai ser um país desenvolvido tendo disciplina só por 2 ou 3 anos. É preciso ter por 20, por 30. E transporte público, você acha que dá para melhorar assim também? Como que você resolveria esse problema? Primeiro, nós temos de facilitar a execução de obras públicas. Vocês estão acompanhando o caso do Rodoanel lá de Belo Horizonte? Não. Então é bom vocês trazerem aqui uma hora, talvez o secretário de infraestrutura, boa, que ele pode dar detalhes para vocês. Mas o que está acontecendo? Belo Horizonte é uma cidade congestionada. O trânsito o trânsito pesado. Isso. Nós temos lá o anel viário, todo dia tem acidente e toda semana tem morte. Vocês já devem ter pego aquele anel viário lá, né? Tem uma subida enorme lá para o alto da serra lá, ou uma descida. Um caminhão perde freio ali, perde o controle, sempre tem alguma morte ali. Mas tem 5 bilhões depositado numa conta para fazer o Rodoanel. E não faz? E não faz. Por causa da burocracia. Está depositado tem 1 ano e meio. Foi concedido. Está numa conta lá do governo, à medida que a concessionária executar a obra, ela pode ir pegando o dinheiro. Sabe por quê? Porque tem uma comunidade que não é, mas se diz tradicional, a 6 quilômetros de distância de onde o Rodoanel vai passar, e ela tem de se manifestar pela lei. E ela não se manifesta. E você não pode fazer nada. A lei no Brasil funciona assim. Lá na China, essa obra já estaria pronta. Aqui ela não começou ainda. Enquanto nós não falarmos, e no meu governo uma das mudanças que eu vou fazer para destravar o desenvolvimento é falar, eu vou declarar obras de interesse nacional. E se é de interesse nacional, não tem nada que vai barrar a obra. Já tem alguma obra em mente, assim, que tipo, ó, isso aqui a gente tem que fazer urgente? Essa é uma delas. Essa é uma delas. E tem várias outras aí no Brasil, entendeu? Várias outras. Você vai na China, é um canteiro de obra para todo lado. Aqui no Brasil, um sujeito que pouco entende de meio ambiente fala, aqui aonde eles vão passar essa estrada tem um besorrinho aqui diferente. Parou tudo. Mas na China o governo cuida de tudo, né? De todos os setores. Ele não deixa nada privado fazer por ele, né? Ele é sócio.
né? Mas não manda em tudo. Até do McDonald's. Mas ele não decide o que o McDonald's vai... Se o McDonald's der lucro, ele lucra, né? Se o McDonald's der prejuízo, ele fecha. Sim. Aqui no Brasil, o problema é que às vezes o governo tem aí igual os Correios e fica injetando dinheiro e mandando a conta para nós. Mas tu acha que o Correio tem que dar lucro, sim? Senão tem que fechar? Ele precisa pelo menos empatar. Eu não quero ficar mandando dinheiro pros Correios, não. É porque o Correio, às vezes, ele chega em lugares que nenhuma transportadora chegaria, assim. Então ele acaba... É o Correio que entrega a conta da água em alguns lugares, é ele que entrega o IPTU. E se não tivesse o Correio nessas regiões, essa população ia ficar esquecida ali. Não, mas o Correio só leva coisa ruim também. Ele leva coisa boa. Só o IPTU, ele tem que fechar o Correio mesmo. Aí só tá levando fudeção. O Correio é ineficiente, pode melhorar muito. E nós sabemos, eu até publiquei outro dia aí, né, o resultado do Correio. Foi no governo do PT que o prejuízo explodiu. Até então, ele estava praticamente no 0-0, empatando ali. Se é um serviço público muito importante... Nós estávamos falando de transporte público. Lá em Belo Horizonte, o metrô está sendo construído. Depois de 23 anos, nós colocamos 4 bilhões para aumentar a linha 1 e construir a linha 2. Vai melhorar o trânsito de Belo Horizonte, a mobilidade. E se é uma empresa que está dando prejuízo, o que eu falo que tem de fazer é o seguinte, é privatizar e falar, fulano, você vai operar o Correio, como ele dá prejuízo, nós vamos todo ano te passar tanto. Eu tenho certeza que é um tanto muito menor do que o prejuízo atual. O metrô de Belo Horizonte é desse. Metrô não dá lucro. Metrô, o Estado, todo ano vai ter de fazer um repasse. Subsidiar. Mas é empresa privada. Agora, quando é empresa pública, vira cabide de emprego. Vira interesse para deputado ficar dando cargo para alguém lá, querendo a obra para o amigo dele executar, entendeu? Aí é que está o problema. Então, acho que o governo pode até dar algum subsídio para alguma situação que não é viável, mas o privado que tem de administrar. Ô Zema, assim, como presidente, eu queria muito ouvir de você que você retomaria o Programa de Desenvolvimento Nuclear Brasileiro. Será que o Brasil pode ter uma bomba atômica? Deve ter? O Brasil precisa ter energia barata. Se puder vir de fonte renovável, não poluente, melhor, né? A pior que tem é quando você está queimando aí combustível fóssil, as termoelétricas, que você tem aí o efeito gás estufa. Temos as hidroelétricas, a solar, que avançou muito em Minas Gerais. Hoje, se você for falar, eu quero ter uma fonte de energia barata e renovável, talvez o melhor caminho é você fazer energia solar. O problema é que ela não gera à noite, mas você fala, mas tem bateria, você pode comprar bateria e armazenar durante o dia para fornecer à noite. A energia nuclear é uma ótima alternativa, mas para países que não têm o sol do Brasil, para países que não têm a quantidade de rios do Brasil, porque ela é muito mais cara. Agora, se já está construído lá em Angra, já foi feito o investimento, nós temos de concluir para ela gerar. Sim. Agora, talvez fazer novas usinas, eu questiono, porque vai custar 2, 3 vezes mais caro. Vamos fazer energia solar e comprar bateria. Vai ficar metade do preço. Tá. E muitas vezes aqui no Brasil, o que se vê é fazer as coisas com recurso público mais por vaidade do que por viabilidade técnica. Você vê demais isso. É o sujeito fazer algo para ganhar voto e não para melhorar o futuro das pessoas. Por isso que o Brasil às vezes não sai do lugar. E a energia atômica nuclear é importante? É. Mas nós temos opções mais em conta aqui. Então vamos fazer aquilo que está mais barato, mais ao nosso alcance. Energia solar, você tem a vantagem que você pode colocar usina no Brasil inteiro. A nuclear você tem de construir num lugar e depois fazer linhas de transmissões que custam outro tanto praticamente dela. E é uma tecnologia hoje que é bom que o Brasil tenha, porque pode ser uma fonte importante no futuro, mas vamos aprender lá com Angra. Já está quase pronto
pôr que lá para funcionar 100% de capacidade, em vez de procurar outro projeto. Eu concordo que a gente tem que ter soberania energética em todos os setores, mas mais uma vez eu te questiono. E quanto à bomba atômica? A gente pode ter uma no Brasil? Não é viável. Eu entendo que a gente tem que ter um exército forte, a gente tem que ter uma soberania militar, porque vai que amanhã o Trump não gosta de você e resolve te buscar de helicóptero aqui. Eu acho que a soberania do Brasil é inquestionável, não resta dúvida nenhuma. Nós temos de falar, quem manda no Brasil são os brasileiros. Concordo totalmente. Agora, hoje, eu sempre estou encontrando com alguém da Marinha, com alguém do Exército, com alguém da Aeronáutica. E sempre que eu encontro, eles falam, os nossos armamentos são da década de 60. Aí eu acho que nós temos de escutar os especialistas, né? O que é melhor? Nós trocarmos os aviões, trocarmos os navios, termos equipamentos mais modernos ou caminhar para o desenvolvimento de uma bomba? Talvez eles vão falar, não, é melhor a gente ir gradativamente. Eu acho que tudo tem uma escala ao longo do tempo, mas talvez não seja o prioritário. É a mesma coisa que você está construindo uma casa. Antes de fazer a casa, você faz a sauna da casa. A sauna ficou pronta e o dinheiro acabou. Resolveu o seu problema? Talvez é melhor fazer a casa primeiro e a sauna depois. Então, acho que é preciso avaliar muito bem. Eu tive com um almirante o ano passado e ele me reclamou demais. Tá cortando verba da Marinha, não tá dando nem para reformar os nossos navios. Eita. Então, acho que você tem de dosar muito bem. A gente recente teve com um dos diretores do ITA e ele comentou com a gente que o Pix foi desenvolvido dentro do ITA e que um dos motivos que o governo norte-americano tem atacado tanto o Pix é porque o próximo passo do Pix é realmente quebrar com o sistema SWIFT, ele vai evoluir como meio de pagamento e se a gente quebra com o sistema SWIFT hoje, a gente tira a hegemonia do dólar, né? E por isso o Pix está em constante ataque pelo governo dos Estados Unidos. Você tem intenção, como que você vai proteger o Pix? A gente já teve outros candidatos a presidente falando que queria substituir o Pix pelo Zelle, que não tinha problema nenhum. Eu sou usuário do Pix, sou totalmente favorável ao uso do mesmo, e se é uma coisa que deu certo, fez bem para os brasileiros, por que o Brasil não pode disponibilizar isso para o mundo todo? Se vai desaparecer essas empresas aí de meios de pagamento, paciência. Você já pagou para usar o alfabeto? Eu nunca paguei para usar a língua portuguesa. Eu acho que o Pix tem condição de transformar isso. Pode ser um benefício desenvolvido no Brasil para o mundo inteiro. Eita, você entende a briga que você vai comprar com isso, né? É uma tendência natural. Se não for o Pix aqui, vai ser outra coisa. E o Pix é dos brasileiros e nós não vamos abrir mão de forma alguma. Eu uso sem pagar. Você usa sem pagar. Você também usa, não usa? Sim, claro. Então, eu não vou abrir mão disso. É uma conquista nossa. E acho que deve ser uma conquista estendida para outros lugares. Você está entendendo? Agora, se o Brasil puder até cobrar alguma coisa de outros países, que eu não sei se vão concordar ou não em pagar pelo uso disso que foi desenvolvido aqui, talvez até melhor para o Brasil. Então, eu sou dessa linha aí. Deu certo, tem de ser espalhado. Agora, você querer barrar o desenvolvimento, é igual nós falamos agora há pouco. Não, nós vamos proibir de ter e-commerce aqui. Ele vai para o país vizinho, ele vai para o estado vizinho. Na sua opinião, qual o melhor presidente que o Brasil já teve? Um mineiro. Juscelino. Juscelino Kubitschek. Isso. Foi um homem que trouxe muito desenvolvimento para o Brasil, que fez mudanças estruturais. O Brasil era um antes dele e se transformou em outro depois dele. E é o que nós estamos precisando. Você se inspira no Juscelino? Em muita coisa, sim. Nós precisamos de um presidente que dá uma chacoalhada no Brasil. Agora, político não gosta de chacoalhar porque tem os intocáveis que ele sempre precisa manter lá e eu já mostrei que eu não vou manter intocáveis, não. Dos líderes mundiais hoje, qual que te inspira e tem algum? Dos líderes mundiais...
Ó, vamos pegar do passado que fica mais fácil. Não, fala da atualidade, né? né? É um pouquinho de geopolítica, Eu acho que tá piorando um pouco. O pessoal tava falando viu? aqui que você parece com o Milei em algumas medidas, assim. Tá piorando um pouco. Não, eu não... eu acho que eu quero mais liberdade econômica, né? Menos amarração, menos inflação. Nesse ponto eu posso até parecer com ele aí. Uhum. Mas eu acho que tem um que me inspira, que eu fui lá inclusive conhecer o que ele fez na área de segurança pública, que é o Bukele. El Salvador hoje tem homicídios 99% menor do que tinha há 6 anos atrás. Eu fui lá o ano passado conhecer. Você conversou com o Bukele, entrou no Secote. Conversei com o vice-presidente, ele não estava lá na data, mas conversei com o ministro da Defesa e Segurança Pública, que nos falaram, ó, o que nós fizemos aqui foi endurecer as regras para bandidagem. Que ele encarcerou em massa, assim, lá. Encarcerou, né? em massa. Lá, prendeu sem julgar também, né? Eu fui ver segurança pública, não acompanhei o judiciário diz lá que se tinha tatuagem, você já era preso, assim, sabe? Ó, tá com a tatuagem? Bora pra cadeia, Agora, o que acontece lá? Lá antes tinha 6.000 homicídios por ano, num país do tamanho do Triângulo Mineiro aqui, quase. 6.000 homicídios por ano. Hoje tem 70. Sim. Para mim, ele está salvando quase 5.000 vidas por ano. E as pessoas vivendo melhor. Eu fui lá nas comunidades. Eu conversei com motorista de aplicativo, motorista de caminhão, dono de oficina mecânica, dono de um boteco do tamanho dessa mesa aqui, com estudante, com dona de casa. Todos, mais de 40 pessoas falaram. A minha vida melhorou muito. O dono do boteco, com quem eu conversei, falou, todo mês eu tinha de pagar $300 para eles, por o crime organizado. Ou eu pagava, ou eles vinham aqui e me liquidavam. Uma mãe lá que perdeu o filho, falou para mim, ô Zema, tão dolorido quanto perder o filho, foi ver o assassino dele continuar aqui extorquindo as pessoas, matando as pessoas durante anos. É um mundo cão. Hoje, zero. A comunidade lá tem um posto policial lá que consta, mas nem é chamado. Todo mundo vivendo em paz. E antes todo mundo vivendo no inferno. Uma pessoa igual nós aqui, se tivesse uma filha mais bonitinha lá e o cara da facção achasse que ela era atraente, pronto. Ou você fugia imediatamente para outro país, ou então você tinha de ceder para ele lá usá-la. E um detalhe importante, nós estamos falando aí, vamos pegar um fato concreto que eu vi lá. 300.000 salvadorenhos que moravam fora voltaram para El Salvador. É meia Uberlândia aqui. Quando as pessoas voltam, é porque elas estão com esperança. Claro. Quando elas vão embora é porque elas perderam a esperança. 300.000. Eu encontrei um brasileiro lá no aeroporto, na volta, ele me falou, eu venho aqui há uns 12 anos surfar. Eu nem sabia que lá tinha praia para surfista. E ele me disse, ô Zema, antes os hotéis aqui todos vazios. Agora eu preciso reservar com meses de antecedência que tudo lotado. O turismo lá bombando. Então, é um país que estava estagnado, ou até andando para trás, que agora começou a andar para frente porque eliminou as facções criminosas. Eu falei da Light lá do Rio de Janeiro agora mesmo. Metade do faturamento dela ela não recebe. Quem é que recebe? As facções. São elas que fazem os gatos lá no Rio de Janeiro, que levam o fio lá para a comunidade, o cabo. São bilhões por ano. E a empresa que paga imposto, a empresa que registra gente, está quebrando. Está com pedido lá de recuperação judicial. Então, na hora que nós acabarmos com o crime organizado no Brasil, nós vamos salvar vidas. O ano passado foram 44.000 mortos. É como se todo dia um avião grande desses que pousa aqui em Uberlândia caísse no Brasil. E ninguém fala nada. É uma tragédia. Você concorda?
44 mil famílias destroçadas, perdendo muitas vezes um filho, que são homens novos, na grande maioria do caso. Isso sobrecarrega o sistema público, toda hora é gente baleada e esfaqueada. Todos os setores, né? Depois a previdência, o sujeito fica afastado do trabalho porque está recuperando, fazendo fisioterapia. Depois a previdência, outra vez, tem gente que fica com invalidez permanente. Sim. Depois tem gente que perdeu a vida, é a viúva que vai receber a pensão em vez dele estar trabalhando e contribuindo. Então eu falo que é uma tragédia social, humana e econômica que nós temos com esse crime organizado disseminado aqui. A gente tem uma pergunta do nosso parceiro aqui do canal, que é o Instituto Oliver. Se quiser colocar o foninho de lado, Vamos assim, para não tá. atrapalhar o penteado, coloca Ok. aí, Pedrão. Pode soltar. Governador Romeu Zema, eu entrei na polícia e quando fui aprovado no concurso em 2018, o salário a gente recebia em 3 parcelas. O senhor assumiu a gestão e colocou o pagamento em dia. Porém, várias promessas não foram cumpridas durante a gestão do senhor. Exemplo, recomposição salarial, dentre outras. Que garantia o pessoal da segurança pública tem de que as promessas que estão sendo feitas pelo senhor ao assumir a presidência da República serão cumpridas? Deus abençoe a vida do senhor. Boa. Obrigado, viu, Oliver? Bom, Oliver, bom dia. É Oliver, né? Oliver. Oliver, vamos dizer o seguinte. Você acompanhou o meu governo, você disse muito bem que quando você entrou na polícia em 2018, o salário era pago parcelado em 3 vezes, mas eu quero completar. 13º salário não era quitado. Quem trabalhava no Estado e ia no hospital da polícia, etc., praticamente não tinha nenhum atendimento adequado. E nós melhoramos. Você sabe que hoje a situação das delegacias, dos quartéis, das viaturas, da condição de trabalho é bem diferente do que era lá em 2018. Depois eu quero pegar o dado aqui da inflação no período em que eu fui governador e também da recomposição que foi dada às forças de segurança. Eu tenho convicção de que nós pagamos mais do que a inflação. Vou mandar aqui depois para o Rodrigo e para o Robertinho aqui. Vou pedir aqui para a minha assessoria pegar, para depois vocês passarem para o Oliver. Ou seja, durante o meu governo, quem trabalha, trabalhou e trabalha na segurança pública teve um ganho real. Agora, teve perdas no passado? Teve, reconheço. Agora, eu que peguei um Estado falido, um Estado que nem dinheiro tinha para pagar a folha de pagamento, eu não vou conseguir fazer em 2 gestões, uma reversão tão grande. Como foi dito aqui pelo Rodrigo e pelo Robertinho, Minas ainda tem uma dívida de 200 milhões de reais. Todo mês nós temos de pagar uma prestação para a União que cobra juros. Bilhões, exatamente. Então, que fique muito claro, o que o outro governo estragou, detonou, como fez com as prefeituras também, durante o governo do PT, os prefeitos não receberam aquilo que têm direito. Durante o meu governo, eles receberam tudo que eles têm direito e eu ainda paguei tudo que o PT tinha tirado. Então, Minas Gerais está num processo de recuperação e eu ainda enfrentei uma pandemia. Quando chegou a pandemia, nós tivemos de fazer muitas mudanças. A arrecadação do Estado, para onde que foi? Lá para baixo. Muitas atividades fechadas. Então, acho que nós temos de entender aí muito a questão como um todo. Como eu falei aqui, você, como profissional da área de segurança pública, deve receber vale alimentação. Quanto era que recebia lá atrás? Quanto recebe hoje?
o abono fardamento, quanto recebia, quanto recebe hoje. E por aí vai. Então, quero deixar muito claro, fizemos um esforço muito grande e a boa maioria da categoria reconhece esse esforço. Agora, eu queria que todos os funcionários públicos do Estado tivessem ganhando muito mais, tanto da segurança, quanto da educação, quanto da saúde, mas ao longo do tempo Minas vai melhorar, porque nós criamos essa estrutura, esse alicerce para o Estado deslanchar. E quem acompanha sabe que está deslanchando. O Estado de Minas tem aumentado a sua participação no PIB do Brasil, ou seja, nós somos mais competitivos, nós temos hoje uma economia muito mais dinâmica. Estamos no caminho certo. Isso é que é importante. Boa. Obrigado, viu, Zema? Foi ótimo conversar com você. Quanto tempo que nós estamos aqui? Né, Robertinho? Ah, já tem... quase muito 2 horas bom falar já. com o mineiro. Eu queria até conversar mais com você de novo, uma hora assim que você puder. A gente conversa. Acho que tem que ter parte 2, hein? Conversei pouco, mas enfim, se a galera quiser te acompanhar, qual que é um canal pra... Então, quem aí nos acompanhou, Romeu Zema Oficial, tem aí no Instagram, no TikTok, no YouTube, estou presente aí em todas as redes, no Facebook também. Sou o candidato que mais ganhou seguidores esse ano, candidatos à presidência. Então nós temos feito aí um bom trabalho nas redes sociais e estando aqui agora nos Três Irmãos, com certeza melhora mais ainda. Boa. Ó, eu vou te falar, tem centenas de superchats aqui, a galera vai matar a gente. Não, nem... Não vai falar não, nem eu não falei, porra. É, eu não falei, vai falar. Né? A galera manda mensagem fazendo perguntas. Vamos fazer outro depois. Faz a parte 2, parte 3, eu acho que tem muito o que a gente conversar. Eu só queria, como eu fiz todas as perguntas de hoje, então monopolizei o tempo, tirei o Robertinho da jogada, eu tenho que fazer a última. Quem é teu vice? O vice vai ser decidido até o dia 5. Ou vai ser alguém do Novo, ou nós temos aí conversa com alguns partidos que pode vir a somar conosco aí. Lembrando que em 2022 nós fizemos aliança com 9 partidos na minha eleição. Então tá para ser decidido. Estamos caminhando aí para a reta final de definição. Eu ouvi falar que Joaquim Barbosa poderia ser um deles aí, o cara inimigo dos petistas no Brasil. O Joaquim combateu muita corrupção, é uma pessoa que, eu diria, está fazendo falta lá no Supremo hoje. Porque se ele tivesse lá, eu acho que ele não estaria nesse grupinho aí que está concordando com essas coisas absurdas, não. E é possível que ele pode ser um desses aí, desses nomes? Ele já se manifestou que não quer não, sabe? Tá. Mas teve uma conversa aí, quem sabe ele muda de ideia, né? É isso. Obrigado, valeu. Zema. Valeu demais. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima. Fui.